Louvado seja o Senhor. Agora, na reunião da noite, vamos também iniciar com oração. E os versículos que serão realmente nosso caminho na oração, nós temos duas porções. Primeira porção, Isaías 26, versículo 12. Isaías 26, 12 diz o seguinte: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Essa aqui é a lição que nós todos estamos aprendendo. Do Senhor ser tudo, tudo é dele, por meio dele, para ele, e ele é aquele que faz todas as obras. Por isso, é muito importante que no meio de toda essa situação, nós tenhamos paz. Tá certo? A paz que só o Senhor pode dar. Por isso aqui diz, concede-nos a paz. Porque se você é o que faz todas as coisas, eu devo aprender a habitar na paz. Amém? E a segunda porção é 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Isto é algo que nós, como irmãos que estão liderando, tá certo? Estamos levando os irmãos para participarem da edificação e a palavra de Deus nos diz, cada um deve ver como edifica. Daí continua, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nunca lançar outro fundamento, a não ser o Senhor, certo? E aqui diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então, essas porções, principalmente essa porção de 1 Coríntios, nos leva à presença do Senhor e nos faz indagar ao Senhor. Senhor, eu te servi toda a minha vida. Eu gostaria de saber, o que eu edifiquei é ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Muitas vezes, quando vem um fogo, e daí destrói tudo, é misericórdia de Deus, porque Ele está nos dando uma chance de começar de novo. Que bom que foi manifestado hoje e não naquele dia, porque naquele dia já não dá mais tempo. Não é verdade, irmãos? Então esse coração e essa pergunta, e a pergunta deve ser muito pessoal para Deus. Por isso é nossa sinceridade diante do Senhor. Senhor, como eu estou edificando e com que material eu estou edificando? Amém? Vamos orar em grupos. 15 minutos, tá bem? Essas duas porções. Amém. Senhor não a destruirá. Senhor, nós vamos continuar a nossa comunhão olhando alguns pontos do livro de Números. E hoje, à noite, nós vamos entrar em Números 3 e número 4. E
vai ser abordado sobre a questão dos levitas. E tem alguns princípios, isso é, a questão do nosso serviço ao Senhor agora, né? A questão do capítulo 1 e 2 era sobre a questão da batalha, questão de sermos aqueles que vão à guerra, sobre o exército. O Senhor mandou fazer esse levantamento e agora o Senhor manda fazer levantamento dos levitas. Agora é ligado ao sacerdócio, ao nosso serviço a Deus. E tem um ponto que é muito importante, que precisamos ver, tá? Que é o que está em Números 3, a partir do versículo 11, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. 13, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito, consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até aos animais, serão meus. Eu sou o Senhor. Daí, no versículo 14, ele diz: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. Primeiro ponto que nós precisamos ver é que, ao fazer o levantamento, o censo daqueles de 20 anos para cima, para aqueles que iriam para a guerra, foram contadas as tribos, menos a tribo de Levi, porque a tribo de José, né, José ganhou aquela porção dupla, certo? Então, José é questão de Manassés e Efraim, ou Efraim e Manassés, tá certo? E uma tribo ficou fora, que é a tribo de Levi. E aqui existe um princípio: Deus manda contar todos os primogênitos. Depois, Deus manda contar, né, todos os levitas de 1 mês para cima. Daí tem uma pequena diferença, né? E então esses primogênitos, porque tinha um pouquinho mais de primogênito de todos, de toda a tribo, de todo o povo de Israel, e esses tiveram que ser resgatados. O Senhor fez valer cada um, entendeu? Não foi mais ou menos, tá? Vocês podem ver no resgate dos primogênitos, Números 3, tá? Ele diz assim, olha só, versículo 39 diz: Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima foram 22 mil. Então foram 22 mil levitas de 1 mês para cima. Daí, no versículo 40, manda contar os primogênitos dos filhos de Israel. Versículo 43, todo primogênito varão contado nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Certo? Daí o Senhor manda resgatar esses 273. Os irmãos estão conseguindo ver esse ponto? Esse é um ponto muito importante. O Senhor disse: o primogênito é meu. E os levitas, né, foram tomados em lugar dos primogênitos. E o Senhor também diz: os levitas são meus. Isso quer dizer o quê? Que servir ao Senhor
é a melhor porção e a porção mais forte. Os irmãos estão compreendendo? Não era um privilégio ser primogênito? Não é assim? Nós vimos, o primogênito tem direito a bênção, porção dobrada, tem o privilégio da realeza, né, e do sacerdócio, certo? Só que dentre os filhos de Jacó isso foi distribuído. Porção dobrada para José, né, realeza para Judá e sacerdócio para Levi. Servir a Deus é a melhor porção. Isso aqui precisa nos impressionar. E o Senhor diz: primogênito é meu. Uma visão muito importante para quem serve é: você é meu. Isso nós precisamos ouvir do Senhor e perceber que privilégio. Eu sou dele. Eu tenho esse privilégio de servi-lo. E aí também, Números 13 e Números 4 nos mostram que os levitas e os sacerdotes, isto é, toda a composição da tribo de Levi, também tinha 4 acampamentos. Não é verdade? Eu não vou entrar nos detalhes, vocês depois leiam isso aqui. Também tinham 4 acampamentos. Mas qual é a diferença? Os acampamentos dos levitas estavam próximos, mais próximos ao tabernáculo, do que os acampamentos dos que são do exército. Servir ao Senhor é uma questão de proximidade do Senhor. Isso aqui, para nós que servimos, isso aqui é algo muito importante. Como eu posso servir ao Senhor se eu não tenho proximidade com o Senhor? E ainda mais, também eles foram distribuídos em 4 acampamentos. Cada um olhava para uma porção. Nenhuma família, agora não é mais tribo, são famílias, né? São a família de Arão e Moisés. Depois, né, temos filhos de Gerson, Coate e Merari. Cada uma dessas famílias olhavam para um lado do tabernáculo. E eles também tinham uma ordem dentro da marcha de todo o exército. Eles também tinham a ordem, segundo a questão dos estandartes. Qual é a ordem que deveria ser na jornada, na caminhada? Isso mostra que esse serviço sacerdotal, levítico, que no Novo Testamento está tudo incluído, né? No Velho Testamento era separado, mas no Novo Testamento, tanto o aspecto do serviço levítico ou sacerdotal está incluído no nosso serviço ao Senhor, porque hoje nós temos o sacerdócio universal. Não é isso? A palavra de Deus nos mostra, somos reis e sacerdotes. E essa visão do sacerdócio é uma visão muito importante diante do Senhor. Observe, aquelas outras tribos que formam o exército, eles olhavam para o tabernáculo tudo. E aí, a nuvem guiava e o povo se movia, não era isso? E o que acontecia? O tabernáculo ia junto.
Mas quem é que montava e desmontava o tabernáculo? Quem é que levava o tabernáculo? Eram os levitas. Está vendo? Uma coisa é seguir, outra coisa é levar. É a responsabilidade na casa de Deus. Nós precisamos, então, ver esses pontos, tá bom? Eu vou agora entrar um pouco nessa realidade. Bom, então, nós somos do Senhor, e aí o Senhor distribui as atribuições para cada família. Olha só, vamos ver aqui o que fala de cada família. Daí nós temos em Números capítulo 4, né? Qual que era a parte dos coatitas? Tá certo? Vamos ler aqui. Disse o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Tá? Ele diz assim: da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Para batalhar, 20 anos. Para servir, 30 anos. Mais maturidade. Está vendo? Isso aqui é um ponto muito importante. E sabemos que o Senhor Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Então, olha só, isso aqui é o ponto importante. É de 30 a 50, é o melhor período. Isso quer dizer o quê? Deus está dizendo: eu quero o melhor período da sua vida para me servir. Eu não quero que você use o melhor período da sua vida para servir o mundo. E depois que tiver um bagaço só, não ter mais nada, não tiver mais suco, você diz: agora eu estou dando ao Senhor. Entende esse coração do serviço? Senhor, estou oferecendo os melhores anos da minha vida para você. E olha, nós somos líderes. Nós estamos dando o melhor da nossa força para liderar o povo de Deus? Ou nós estamos dando o melhor da nossa força para servir ao mundo e no tempo de folga eu sirvo o povo de Deus? Como é o nosso coração? O Senhor disse: eu quero os seus 30 aos 50. Vocês são meus. Certo? Se eu administro tão bem as minhas coisas, eu administro mais ou menos a casa de Deus? Se eu tenho tempo para minhas coisas, eu não tenho tempo para a casa de Deus? Vocês sabem, queridos irmãos, nós estamos levando o rebanho de Deus para um novo começo. Você sabe a expectativa no coração dos irmãos? Tem um novo começo. Os irmãos vão me guiar, vão nos guiar, o Senhor vai nos guiar por meio dos irmãos que estão à nossa frente para um novo começo. E eles olham o que está acontecendo, ficam frustrados. Porque nós não estamos levando para um novo começo. Você conhece a expectativa no coração dos irmãos ou não? Quantos irmãos estão sofrendo? Esperando, olhando. Para onde eu devo ir?
Quem vai nos ajudar a levar para o descanso, para o desfrute? Já estou tão ferido. E eles se frustram, porque nós não cuidamos deles. Nós damos para eles o que sobrou e damos para nós o melhor. Você sabe a esperança dos irmãos? Quantos irmãos estão orando? Se ele encontrar em nós, assim, nossos líderes continuam velhos, não mudaram nada. Qual a esperança dos irmãos? Eu ouvi muitos irmãos que sofrem. Irmão, o que você está sentindo? Dizem, nós falamos do corpo, eu esperava viver realmente uma vida de corpo. Esperava poder entrar com minha parte, participar. Esperava poder caminhar junto. Mas eu não sinto liderança. Os irmãos entendem? Que exemplo nós estamos dando? A nuvem se move. Olha só, nuvem se move. Né? O primeiro estandarte, aquele de Judá, daí, né? Vai. E os levitas que tinham que desmontar o tabernáculo estão dormindo. Não tinha que desmontar, carregar e levar? Porque o Senhor se move. Dormindo. Chega no lugar, ok, desmontou, vamos embora, vamos. Chega no lugar aqui, vai parar. Olha, o serviço não é fácil. Monta, desmonta. Monta, desmonta. Se for assim, olha, é trabalho, não é? Carrega, leva, monta, oba. Quanto tempo será que a gente vai ficar aqui? Não sei. 3 dias, 1 semana, não sei. Você terminou de montar, fica 2 dias. Vamos embora. Tem que desmontar de novo. Você percebe que isso atrapalha o avanço do Senhor? E é responsabilidade dos levitas. E o Senhor distribuiu, deu para eles. Olha só, versículo 4, de Números 4. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir, com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da preposição, estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças, as galhetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com coberta de peles de animais marinhos, e cobrirão, e lhe porão os varais. Tomarão com um pano azul, cobrirão o candelabro da luminária,
as suas lâmpadas, seus pivotadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem. Envolverão a ele e a todos os utensílios na coberta de peles de animais marinhos e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão o pano azul com a coberta de peles de animais marinhos, o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de animais marinhos e os porão sobre os varais. Tá certo? Então, isso aqui era a função de Arão e de seus filhos. Nessas coisas santíssimas, eles tinham que cobrir, né? E preparar para serem encarregados. Tá certo? Olha só no versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Daí o versículo 16, Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, os santuários móveis. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada. Isso, porém, lhes fareis para que vivam e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão, olha só, eles designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Então, o que os coatitas tinham que fazer? Eles tinham que carregar tudo que os sacerdotes cobriram e deixaram preparados. Preste atenção, os sacerdotes tinham também bastante serviço nisso, correto? E aí, observe, eles vão designar os coatitas, né? Ele diz assim, olha o versículo 19, a parte final. Eles designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Cada um, seu serviço e sua carga. Não é só serviço, também tem carga. Tem que carregar nos ombros, tem que carregar uma parte. Entende? Nós carregamos as coisas do Senhor no nosso coração. Isso é muito importante. É muito importante. Cada um o seu serviço e a sua carga. Ninguém de fora. Amados irmãos, amadas irmãs, você vê, esse era o serviço do sacerdote. E nós, como irmãos que estão à frente, nós temos que olhar para cada irmão, cada irmã e olhar, cada um deles é um levita. Eu tenho que saber o dom de cada um deles, certo? Eu tenho que ajudá-lo para que ele preste o seu serviço e carregue a carga que Deus designou. Cada um. Certo? Então, você pode ver, tribo de Coate, as coisas santíssimas, as coisas que é o conteúdo do tabernáculo, correto? O conteúdo. Agora, nós temos os gersonitas. Vamos ver. A partir do versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para algum encargo na tenda da congregação. E é este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Mas, irmãos, nós temos uma responsabilidade de ajudar a aperfeiçoar os irmãos. Então, não é somente pedir para o irmão servir, é para ajudar a levar carga.
Dê uma pequena responsabilidade para cada um. Entende? Leva a carga também. 25. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, só coberta, a coberta de peles de animais marinhos que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a essas coisas. Olha o 27. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas e toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Agora vamos ver os deveres dos filhos de Merari. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo da tenda da congregação. Isso será o que é da sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus utensílios, com tudo que pertence ao serviço, os designareis, olha só, e designareis nome por nome os objetos que devem levar. Nome por nome. Tá certo? Esse é o encargo, tá? Agora vamos ver mais alguns detalhes, alguns princípios que nós precisamos ver. Então, você pode ver, essas famílias, né, de Gerson, Coate e Merari, eles então habitavam no círculo mais íntimo, mais próximo do tabernáculo. E cada família tinha uma função diferente. Coate levar as coisas santíssimas, que é o conteúdo, certo? E a família de Gerson levar aquelas coberturas, a parte mole, a cobertura, cortinas, as coisas. E a tribo de Merari eram aquelas tábuas, pinos e cordas, coisas todas ali que compunham o tabernáculo. Bom, então esse aqui era o serviço dos levitas. E se você olhar no hebraico, quando fala do serviço dos levitas, esse serviço, essa palavra serviço, tem o seguinte significado, em hebraico é tzaba, tá? Qual é o significado de tzaba? Exército, guerra, tropa. Isso quer dizer que o serviço também era considerado uma batalha. Eu acho que todos nós temos experiência nisso, né? O serviço espiritual também é uma batalha. Hoje, nós que somos sacerdotes na casa de Deus, somos também considerados guerreiros. Todo serviço é uma guerra. E nós devemos estar preparados. O serviço sacerdotal é uma luta. E observe a ordem no serviço. Então, Deus não disse, o negócio é o seguinte, tem que levar. Tem que levar. Vamos desmontar. Mas quem vai desmontar? Quem vai montar? Quem vai carregar que parte? Você vê como Deus é um Deus
de ordem. Deus designa, né, a função de cada um. Esse vai ser seu serviço e essa vai ser a sua carga. Preste atenção, não tem confusão no serviço de Deus. É um serviço de corpo. Está vendo? É um serviço de corpo. Cada um com sua função, cada um fazendo a sua parte. E, então, ali, as coisas andam. Não há confusão. As coisas andam. Outro ponto que nós devemos perceber é o seguinte, ó. Deixa eu só procurar aqui a porção que eu tomei nota. Nosso Cristo é um Cristo que avança. E nós todos temos que avançar como um corpo. Certo? Porque uma coisa precisamos ter certeza. Aqui não é o nosso destino. No livro de Números significa deserto. O deserto não é o nosso destino. Você sabe, eu tive comunhão com alguns irmãos e algumas famílias. Por causa das feridas e situações que passaram, estavam desanimados. Estavam feridos. Ele falou, oh, Miguel, tive isso, fiquei decepcionado. Desde aquele dia, perdi a vontade de servir. Daí eu perguntei para eles, irmão, tudo bem. Você sente que está no deserto? Sinto, irmão, exatamente. Eu sinto que estou no deserto. Então eu disse, o deserto é seu destino? Não. E você está parado no deserto? Se o deserto não é seu destino, como você pode ficar parado? Você não quer chegar ao seu destino? Se o destino é o deserto? Está vendo? É 5 inimigos nos engana. Eu um dia ganhei numa visão de Deus. Eu quero servir a Deus. Eu não estou servindo homens. Por causa de homens eu vou parar de servir a Deus? Deus não tem culpa. E eu sei o que eu recebi de Deus. Eu sei a minha função no corpo. E nada pode barrar a minha função no corpo. Certo? Então o nosso Senhor é um Senhor que avança. E observe, principalmente agora na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus escolheu fazer as coisas por meio de nós, não é isso? O seu corpo, a igreja, qual é o seu corpo? Mas Ele pode contar conosco. Ele se move. Ele precisa do envolvimento de cada irmão, cada irmã. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja deve expressar Cristo. Deve ser o retrato de Cristo. Ao ver Cristo, as pessoas ao verem Cristo na igreja, é que irão crer. Bom, e todos nós sabemos que, então, quando o povo marchava, a importância da função da tribo de Levi, dessas 3 famílias, em fazer com que o tabernáculo pudesse ser levado e carregados. Não é isso? Agora, um ponto que precisamos ver. Para a guerra, a pessoa tinha que se declarar, não é isso? Estou 20 anos para cima, capaz de ir para a guerra.
Então, ele se alistava, né? Ele ouvia o chamamento, a convocação e se alistava. A tribo dos levitas não tinha alistamento, não. Entendeu? É de um mês para cima. É por nascimento. Nós servimos a Deus por nascimento. O que isso significa? Se você é alistado, você é convocado, eu posso mandar você embora, né? Mas quando é por nascimento, não tem jeito de demitir, entendeu? Porque se entra por nascimento, a não ser que morra. E eu quero saber, tem irmãos que desistiram? Não precisam de ajuda? Quem vai ajudar? E você pode ver, ao carregar, tinha gente que estava carregando, como a família de Coate, as coisas santíssimas. E tinham outra tribo carregava aquelas cortinas. E tinha irmãos que carregavam as tábuas, né? Tinha família que carregava as tábuas. Agora, então, é designado o seu serviço, sua carga. E outra coisa que nós precisamos agora ver é o seguinte. A pessoa que carregava, digamos, uma tábua, não devia olhar para aquela coisa, aqueles carregam coisas santíssimas, e eu estou carregando isso aqui não tem valor. Não. Cada pedacinho, se você carregar um prego, é a função que Deus te deu. Não é verdade? Um prego. Cada um tem que saber o que tem que carregar. Mas a alegria de carregar um prego, esse prego é do tabernáculo. E eu estou levando, esse tabernáculo é a casa de Deus. Deus está movendo, eu estou movendo junto, estou levando uma parte. Então não vamos ficar comparando o que nós carregamos. Porque foi Deus que designou quem deveria carregar o quê. Foi Deus que distribuiu os dons no corpo. Tá certo? Bom. Isso mostra o quê? A dependência que temos um dos outros. Desmontaram, agora vão montar. Vai chegar um momento que diz assim, irmão, cadê aquele prego? Ué, não sei. Um dependia do outro. Para eu terminar de fixar, eu preciso do seu prego. Está aqui o prego. É serviço coletivo. Trabalhar como um corpo. Partes diferentes, trabalhos diferentes, necessidades diferentes. Algumas coisas mais visíveis, outras coisas menos visíveis, mas todo o serviço tem o DNA de Deus. Porque Ele é que faz por nós. Não é verdade? Então, queridos irmãos, nós precisamos compreender. E agora, uma das partes que eu acho tremendo, maravilhoso, está em número 7. Número 7, quer ver que coisa maravilhosa? Número 7, a partir do versículo 1, tá? Vamos ver, olha aqui, ó. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo,
e o ungiu, e os consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar, e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, olha só, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que haviam presidido ao censo, ofereceram, preste atenção no versículo 3, trouxeram a sua oferta perante ao Senhor, 6 carros cobertos, 12 bois. Agora preste atenção, cada 2 príncipes ofereceram um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo, porque era para o serviço do tabernáculo. Eu quero que os irmãos vejam essa bela figura, tá? Essa bela figura. Cada 2 ofertaram um carro, e cada um ofereceu ainda um boi. Você está vendo essa figura maravilhosa de cooperação? 2 ofertam um carro e cada um oferta um boi. Significa o boi de cada um ajuda a puxar o carro que foi ofertado pelos 2. Que linda figura de cooperação. Mas por que eles ofereceram? Olha só, disse o Senhor a Moisés, recebe-os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação e os darás aos levitas, e a cada um segundo o seu serviço. Então eles ofertaram, certo? 6 carros, cada carro puxado por 12 bois, então, por 2 bois, então eram 6 carros com 12 bois. E o Senhor disse, esse aqui vai ser para o serviço dos levitas. Olha o versículo 6. Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu ao serviço de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário que deviam levar aos ombros. Olha só, aqui tem uma figura maravilhosa. 6 bois, serviço levita, todo mundo, eu vou carregar menos peso, que bom, né? Não é fácil carregar não, tal. Aí, 2 carros para o Gerson, eles levavam as cortinas, aquelas coisas, certo? Merari levava aquelas tábuas, né? Aquelas colunas e as coisas tudo, aquela coisa pesada. 4 carros. Glória a Deus! E os de 4, não, vocês vão levar nos ombros. Tem coisa que leva nos ombros, tem coisa que leva em carro. Mas todos estão levando. Você pode ver, não há disputa. Ninguém está querendo dizer, eu quero facilitar a minha vida. Não, nós temos que reconhecer, os de Merari carregavam as coisas mais pesadas. Eles precisam dos 4 carros. Nós não precisamos. Nós podemos carregar nos ombros. Está vendo? E aquele do livro dos filhos de Gerson, 2 carros. Porque são cortinas, né? Também tem um peso. Olha só a linda cooperação e a preocupação uns pelos outros. Então, queridos irmãos, nós temos o exército, né? As lutas, nosso serviço, eles viviam
à frente, né, todos tinham o tabernáculo à sua frente, cada um de seu lado. Nós temos aquele grupo mais próximo, se refere ao serviço ao Senhor, é o serviço espiritual mais próximo do Senhor, também, né, em diferentes famílias, em cada lado, cada um com uma atribuição diferente, e essas atribuições se complementam. Para você montar o tabernáculo, você precisa pegar o que está com os filhos de Coate, com os filhos de Gerson e com os filhos de Merari. Não é assim? Irmãos, é assim que nós vamos avançar juntos. É assim. Na comunhão, ajudando uns aos outros, na dependência uns dos outros, todos tendo Cristo como centro. E todos sabendo o que deve levar, o que deve servir e o que deve carregar. Certo? E é junto que nós levamos o testemunho de Deus à frente. Precisamos de muita oração, comunhão e do encabeçamento de Cristo. Amém? Bom, esses são alguns pontos cruciais dessa parte inicial do livro de Números, né? Tá bom? E amanhã nós vamos dar uma conclusão com uma visão mais genérica, né? Já não vamos basear no livro de Números, mas perceber o que Deus quer de nós hoje. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Amém, louvado seja o Senhor. Para quem não me conhece, eu sou Rogério, de São Benedito do Sul, Pernambuco. E eu desfrutei bastante do início, do começo, quando falou com respeito à paz. Duas coisas essenciais: a paz regendo o nosso sentimento, a nossa mente, todo o nosso ser, e saber que o deserto não é o nosso destino. Isso me alegra demais, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente passou por bastante dificuldades, né? E aí eu lembro muito bem que a minha esposa chegava e dizia assim: Rogério, você precisa desligar a igreja em São Benedito. E aí eu chegava e dizia: eu não vou desligar. E eu saía, eu estava até compartilhando para alguns irmãos. Aí chegava no quarto, botava para chorar e dizia assim: Senhor, eu prefiro morrer do que desligar a igreja em São Benedito. Porque um sentimento de unidade. E aí, quantas vezes eu não chorei e falando: Senhor, eu prefiro morrer do que desligar a igreja em São Benedito. E aí depois ela me via chorando, né, por conta da ligação que eu tinha com os outros irmãos que ficaram. E aí ela perguntou para mim: você tem paz naquilo que você fez? Você tem paz na decisão que você tomou? E eu dizia para ela: eu tenho paz. O meu ser humano está chorando, mas o meu espírito tem paz. Louvado seja o Senhor. Irmão, como isso é gratificante. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus que Deus não me matou, né? E eu não morri, né? Eu estou aqui. Aleluia! Amém. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. É a primeira vez que eu venho na Comunhão das Lideranças. Eu ouvi os áudios, né, da primeira, mas no outro dia eu perguntei para o Miguel, né, qual era o caráter dessa comunhão. Porque no passado era muito formal, entendeu? E você tinha que falar coisas muito bonitas, você tinha que falar coisas muito profundas.
E hoje eu vejo que não é mais isso. O que nós precisamos hoje mesmo é aprender a servir junto com os irmãos. Os irmãos são diferentes, né? Uns carregam no ombro, outros carregam em carros, mas todos fomos chamados pelo Senhor. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças dos irmãos. Uma vez, eu acho que o Del Fábio lembra disso, eu falei que os livros do irmão Lee, eles não precisavam de filtro. Não sei se você lembra disso, quando a gente estava fazendo aqueles trabalhos para os irmãos desfrutarem. Mas hoje eu volto atrás. Todos os livros, irmãos, precisam de filtro. Nós temos que aprender a julgar todas as coisas. Não interessa se é do nosso meio ou se é de fora. Do nosso meio a gente já conhece mais ou menos onde dói o calo, né? Mas os de fora nós também temos que olhar. Nós, irmãos, como irmãos responsáveis, nós não podemos pegar um livro que nós vemos numa rede social e simplesmente repassar para os irmãos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de ler e saber o que nós estamos dando para esses irmãos. Porque senão nós estamos partindo de uma premissa que todo mundo tem o mesmo discernimento. Mas você, irmão, que Deus colocou para cuidar da sua igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. O que nos une, né? E o que nos divide? O que nos divide, irmãos, são essas formas, essas práticas. Entendeu? Eu até marquei aqui, essa uniformidade de querer que todo mundo seja do mesmo jeito. Isso é o que nos divide, sempre vai dividir. Se nós continuarmos insistindo nisso, na placa, na roupa, antigamente, se você chegava 1 minuto atrasado, né? Lá em Anaheim era assim, né? Chegava 1 minuto atrasado, está fora. A porta está fechada, não entra. Mas hoje não, nós precisamos estar na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Quando eu conheci a vida da igreja, eu tive acesso aos livros e eu via muita coisa que eu não concordava. Mas essas coisas, para mim, irmãos, elas não eram nada, porque eu tinha tocado na essência. Eu toquei na questão da visão. Cristo e a igreja. Aí eu vi o irmão ali falando certas coisas que eu não concordava, aquilo ali para mim não era nada. Por quê? Porque eu estava tocando na essência. Irmãos, na vida da igreja existe uma essência. Se você já tocou nisso, você não tem para onde ir. O Senhor manda terremoto, o Senhor manda incêndio para queimar as nossas coisas naturais que a gente coloca na edificação, né? Porque, graças ao Senhor, só existe um fundamento, mas eu posso colocar o que eu quiser em cima desse fundamento. Por isso que Paulo diz, olhe o que você coloca no fundamento. Ó Senhor Jesus! Então eu não posso mudar o fundamento, mas eu posso colocar coisas minhas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos um novo começo. Mas olha nós aí querendo ajustar os irmãos. Né? Cuidado, irmão. Já estamos repetindo o antigo começo. Ó Senhor Jesus. Nós temos que nos preocupar com os irmãos que entram no nosso meio, irmão, daqui a pouco não estão mais reunindo. Nós temos que nos preocupar com coisas básicas. E a gente fica tentando ajustar as coisas mais complicadas que existem. A gente filma o batismo dos irmãos, posta no grupo, mas esses irmãos desaparecem. E a gente não sabe que fim levaram. O Senhor vai cobrar isso de nós, irmãos. Nós precisamos cuidar das pessoas. Ó Senhor Jesus. Nós temos que nos importar mais com as pessoas. É maravilhoso estar aqui com os irmãos. Mas se a gente não quiser repetir, né, esses problemas, não querer que outros repitam, que nós sejamos os primeiros. Né? Às vezes eu tenho problema com os irmãos da minha própria localidade. Eu estou bem aqui com vocês, mas eu tenho problemas lá.
Mas eu preciso estar claro que Deus me colocou lá. Eu não posso escapar dali. É ali que eu vou ser transformado. Eu tenho que aprender a lavar minha roupa com os irmãos ali. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus. E a partir disso, Deus vai trabalhar. Nós queremos mais irmãos aqui. Mas eles estão de olho em nós, né? Como o Miguel falou, às vezes falta liderança. Eu não estou falando da liderança da minha localidade, mas estou falando em geral, irmãos. Os irmãos querem saber se há mesmo uma liderança, ou então se nós estamos brigando o tempo todo. Uma vez o irmão Dong falou isso, né? Determinada localidade não vai para frente porque os dois irmãos que estão na frente só vivem brigando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não temos por que brigar, irmão. Nós temos essa vida da igreja maravilhosa, né? No livro que eu estava postando lá no grupo, no Novo Início, é aquele... agora me fugiu o nome do livro. Administração da Igreja e o Ministério da Palavra. Muito obrigado. Tem coisas ali, irmãos, que eu não concordo. Só que por causa daquilo, eu não jogo fora o livro. Irmãos, será possível? Nós somos tão crianças assim? Nós vamos ter que ficar, fazer que nem no alimento diário, né? Chegou uma época que eu falava para o Zé Valdo, o que nós vamos aproveitar desse alimento diário aqui? Porque não sobrou mais nada. Vamos pegar só o título, então, e o resto a gente vê o que nós vamos fazer. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos deixar que os irmãos possam desfrutar. Algumas coisas nós sabemos que já não servem mais para nós, mas nós não devemos impor aos irmãos. É a mesma coisa de fora, né? Os livros que estão chegando de fora. Vamos examinar. Nós não somos os irmãos que cuidam da igreja? Não pegue livro e simplesmente passe. Leia o livro inteiro. Se tiver alguma coisa para aproveitar, aproveite. Mas também não precisa atacar os irmãos. Você achou algo errado nos estudos vida? Mas não ataque os irmãos. Irmãos, nós não devemos atacar o nosso próprio ministério. Nós não devemos atacar a vida da igreja. Amém, irmãos? Os irmãos estão de acordo com isso? Nós não devemos atacar a nós mesmos, né? Tem um irmão que fez algo errado, aí eu vou ficar falando mal daquele irmão para os outros irmãos? Não, irmãos, nós temos que fortalecer. Ó Senhor Jesus, eu venho da Assembleia de Deus, né? Lá tem um ministério, Deus usa aqueles irmãos para determinado propósito, mas, irmãos, Deus mostrou outra coisa para mim. É por isso que eu não voltei para lá, quando aconteceu esse problema. É por isso que você também, quando aconteceu esse problema, você não foi embora, porque você viu alguma coisa. Senão nós estaríamos lá. Amém, irmãos? Então o Senhor tem algo conosco aqui, que o Senhor possa nos mostrar o que é. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, nós estamos muito alegres de estar aqui com os irmãos. Amém. Senhor, que bênção. Louvado seja Deus. Amém. Sabe, irmãos, nesse novo começo que Deus deu para nós, algo que lá em São Paulo nós temos desfrutado muito na presença do Senhor, é valorizar cada membro do corpo de Cristo. Amém. A gente percebeu, e essa palavra dessa noite veio mostrar, né, a diversidade que existia ali nas tribos dos levitas, né, os serviços diferentes. E aí você pode parar para pensar, puxa, qual que era o serviço mais importante ali? Irmãos, todos os serviços eram importantes. Amém. O serviço ao Senhor, irmãos, não faz distinção de pessoas, mas todos são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Eu acho que nós, de alguma forma, aqui temos essa responsabilidade diante do Senhor, né, de liderança nas igrejas. Nós temos que ter essa visão muito clara. Cada membro do corpo é importante. Amém. Nenhum pode faltar, irmãos. Lá em São Paulo, eu posso falar aqui pelos irmãos que estão aqui, podem testificar o que eu vou dizer. Cada reunião, irmãos, da igreja, a gente fica assim, cadê aquele irmão, cadê aquela irmã, será que vai chegar? A gente liga, manda mensagem, encoraja para vir para a reunião, e quando chega, é ou não é? Quando chega a gente fica assim, oh, Senhor, que bom, ele veio, amém,
né? Claro, a vida da igreja não é só feita de reuniões, tá certo, irmãos? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Como o ajuntamento santo é algo importante na vida da igreja. Então, a vida e o serviço de cada irmão, cada irmã, conta demais. Irmãos, se a gente ganhar essa visão, eu sinto no Senhor que nós estamos voltando ao desejo do coração de Deus. Amém. Porque Ele quer, irmãos, a igreja gloriosa, ela só é gloriosa de verdade quando todo o corpo funciona. Amém. Quando cada membro faz a sua parte. Irmão, já pensou se a igreja na sua localidade fosse só você? Já pensou? Para pensar, só você ali. Não dá um frio na barriga? Como nós precisamos dos irmãos. E nós não somos maiores que eles, irmãos. Deus coordenou o corpo como lhe aprouve. Se nós temos a função de estar encorajando, pastoreando os irmãos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém. Que possamos fazer bem esse papel que Deus nos deu. Amém. E aí, irmãos, recentemente, né, o irmão Miguel esteve conosco também, lá em São Paulo, e nós temos desfrutado do livro de Efésios. Em Efésios 4, irmãos, eu queria só ler um trechinho rápido para vocês aqui, mas muito importante. Lembra aquele versículo que fala assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São pessoas que foram dadas para a igreja com dons especiais, digamos assim, né? Porém, irmãos, essas pessoas não são para serem idolatradas. Essas pessoas não são para serem exaltadas. Essas pessoas são para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Então, irmão, cada um. Então, irmão, se Deus encarregou isso para nós, Senhor Jesus, muito obrigado. Por outro lado, né, com grande poder vem uma grande responsabilidade, né? Não que nós sejamos maiores, irmãos. Graças a Deus não existe isso na vida da igreja. Cada serviço conta, cada serviço é importante. Mas se nós temos essa visão, se nós temos essa comissão dada por Deus, a gente tem que ajudar os irmãos a desempenhar o seu serviço. Amém. Por quê? Porque é quando todo o corpo funciona, irmãos, é que tem a edificação do corpo de Cristo. Quem aqui já passou por uma situação de ter um membro paralisado? Né? Recentemente, eu rompi o tendão desse dedo anelar aqui, irmãos. Então, eu perdi esse movimento. Eu fiquei com um negócio chamado dedo de martelo. O dedo fica assim, ó, eu não consigo levantar mais o dedo, entendeu? Eu fiquei 3 meses, irmãos, com esse negócio assim, sem funcionar. Não sei quem já teve isso. É muito ruim. A gente não dá tanto valor para o dedo anelar, né? É só para carregar o anel de casamento, você pensa, né? Irmãos, quando você fica com ele imobilizado, dirigir fica estranho. Digitar no seu computador fica estranho. Tomar banho fica estranho. Então você fala, puxa, que falta que faz esse dedo. Irmãos, no corpo de Cristo, cada membro é importante. Amém. Cada membro tem função. Amém. E cabe a nós ajudarmos os irmãos a desempenharem a sua função no corpo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Amém. Todos. Irmãos, não importa o serviço que faz, é todo mundo junto, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo fica unido. Amém. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Porque, irmãos, eu não consigo conhecer as dimensões do amor de Cristo sozinho. Eu preciso dos irmãos para conhecer a extensão, a largura, a altura, a profundidade, o comprimento. Eu preciso dos irmãos para conhecer plenamente o Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha o 15, irmãos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, irmão Claudemir, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu carrego o prego, faça a sua parte. Ó Senhor Jesus, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia, pela edificação de si mesmo. Amém. Senhor Jesus, que tem a base no amor.
que é o próprio Senhor. Em Teresina nós tivemos uma experiência bem peculiar, né, quanto ao serviço, porque o Senhor foi dando esse novo começo para os irmãos mais experimentados, né, e aí muitos irmãos chegaram dentro dessa nova realidade, né, dentro dessa nova verdade, como, pronto, agora é a liberdade, aquele que começou a boa obra há de completá-la e reajustar os irmãos para compreender plenamente a necessidade do serviço e da justa participação de cada membro. Não foi um trabalho, não é um trabalho simples, né? Porque muitos irmãos traumatizados, muitos irmãos escanteados, Senhor Jesus, não é? E a solução só é uma, irmãos: buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a oração e compreendermos esse papel que o Senhor tem nos dado, não é? A visão que o Senhor tem nos dado de trazer ao pleno serviço todo aquele, né? Tanto que vai carregar a cortina, como que vai carregar o prego, tem a sua responsabilidade, porque se faltar o prego ali na hora de fixar aquela porção, vai ter prejuízo, né? Certa feita eu tive a oportunidade de, numa reunião de serviço, né, dizer para os irmãos, aos 2 anos de idade eu fui acometido de poliomielite, né? E fiquei com prejuízos, né, na minha saúde e na demonstração do meu corpo, né? E disse, olha, por conta disso eu tenho uma perna que é mais frágil do que a outra, que é mais fraca do que a outra. A que é mais forte, ela não se reclama da que é mais frágil. E a que é mais frágil, ela dá a sua porção para que a que é mais forte possa tocar adiante o corpo, né? Então, se você não der a sua porção no membro do corpo de Cristo, você vai fazer com que esse corpo ande claudicantemente como eu ando, né? Senhor Jesus. Isso é para o Senhor, só uma ilustração, né, pessoal minha, para que o Senhor nos alerte, irmãos, de que temos uma responsabilidade no corpo. E uma das maiores responsabilidades que nós temos no corpo, enquanto líder, é não abafar o ministério dos irmãos, não abafar o serviço dos irmãos, mas, sobretudo, que encontre em nosso serviço o fomentar do serviço dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Opa, calma, Marcos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei ali considerando muito Silvinha, mas eu disse, não, eu vou levar o meu prego. Amém? Primeiro que tudo que está sendo dito e feito aqui é do Espírito Santo. Como é que a gente começa orando e lendo primeiramente Isaías, dizendo que é Deus que nos concede a paz e que faz as nossas obras, porque Tu é que faz as nossas obras, as obras são de Deus. Depois vem a porção dizendo que nós devemos, já foi lançado um fundamento, mas nós devemos cuidar de como nós edificamos, a maneira como nós edificamos e com que material nós edificamos. Depois o Senhor entra em números e vai mostrar exatamente que cada um de nós é importante. Eu não sei se eu não estou tão claro se eu sou da família do Gersonita, de Merari, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu faço parte e você também faz parte. Aí, o que acontece? Primeiro dia dessa comunhão, o que foi dito para nós aqui? Não existe aposentadoria. Repita para o irmão que está do seu lado, ou irmã, não existe aposentadoria. Não existe. Aí eu queria só partir um pouquinho mais adiante, que eu não sei nem se o irmão Miguel vai entrar aqui nisso, ou algum dos irmãos, queria partir um pouquinho mais adiante, no capítulo 8 de Números, que fala da consagração dos levitas, porque ali tem as regras, mas no capítulo 8 fala da consagração dos levitas, e tem um negócio interessante aqui, né? Números capítulo 8, versículo 25, diz assim, isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos.
entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação. Mas lá foi dito que era 30. Aqui está dizendo que é da idade de 25 anos. O que é isso, irmãos? É um aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento. Eu creio que Deus colocou, como o irmão Ulisses falou aqui, homens dons para nos aperfeiçoar. Porque ninguém vai trabalhar numa grande empresa direto, sem passar antes por um aperfeiçoamento. Então, na casa de Deus também, está muito claro aqui, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazer o seu serviço na tenda da congregação. Por isso que eu sempre falo para os jovens, vocês podem ter muita sabedoria, mas vocês não têm a experiência. Nunca esqueçam disso e não desprezem, porque logo em seguida aqui diz, mas desde a idade de 50 anos, o versículo que eu estou é o 25 do capítulo 8, desobrigação do seu serviço, nunca mais servirão. Eu fiquei pensando, Senhor, eu já passei dos 50, e agora? Quem passou dos 50 aqui, diga amém. Amém. Já passou? Calma. Calma. Porém, tem um porém. Ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo deles. Por isso, cinquentões e cinquentonas, nós não estamos aposentados, tá? Pelo contrário, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu tive esse privilégio de ter servido a vida da igreja desde os meus 30 até os 50 anos. E quem me conhece sabe que eu realmente procurei dar tudo e fico até incomodado hoje. Eu sou uma pessoa que eu fico muito incomodado com alguns jovens. Eu falo para eles, vocês parecem uns velhos, enquanto tem velhos que parecem uns jovens. Parece que é uma geração que não dá tudo, qualquer coisa. Eu fico assim, irmãos, é hora da gente, quem está nessa faixa aqui, de 30 a 50 anos, é hora da gente mudar essa visão. Deus falou com você essa noite, irmãos? Então vamos dar tudo, irmão, vamos dar nosso vigor. É hora de trabalhar, irmãos. Não é hora de qualquer coisinha. Deus essa noite fez um chamamento aqui, irmãos. Você sentiu o chamamento de Deus? Eu senti que Deus fez um novo chamamento essa noite. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Então, todo irmão é importante. Irmão Miguel, na hora que ele foi falar dá tudo, ele deu uma olhada assim, parece que ele olhou, foi para mim, irmão. Eu quis me esconder ali um pouquinho. Mas, como dizia um amado irmão que não está aqui, de Horizonte, essa reunião é um motivo para a gente se alegrar. Amém? Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Primeiro, irmãos, eu queria dizer que quando cada irmão compartilha, é um encorajamento para todos nós. Então, não deixe de compartilhar, achando que a sua porção ela não é importante o suficiente, ou que, não, mas eu não tenho exatamente para falar uma continuidade do que o irmão falou aqui, né? Deu o chute inicial. Teve uma vez, eu era adolescente, estava numa conferência, e eu fui compartilhar lá na frente, né? E eu compartilhei, liberei meu encargo, aí eu sentei. E aí tinha uma irmã que era monitora, que eu amo demais até hoje, aí ela assim, comentou com outra, fugiu do ponto. Irmão, mas eu fiquei triste naquele momento, que eu saí tão vazio, no sentido de que eu tinha liberado o meu encargo, eu nem lembro o que eu compartilhei, mas eu lembro que ela falou, fugiu do ponto. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que o nível do amém dos irmãos para mim foi mais baixo? Será? Aí eu fiquei naquele negócio, é quase como se aquilo tivesse mexido comigo, né? Aí depois eu, não estou devendo nada para ela, eu estou devendo para o Senhor, pronto, né? Aí você segue a vida, né? Mas eu lembrei disso agora.
E ali no... nem sei porque eu lembrei, mas... só para os irmãos sempre saberem que o compartilhar dos irmãos nos edifica. Eu acho que nesse momento que a gente está, ainda mais ainda. Então não julgue como pouca coisa aquele prego pequeno que você carrega. Talvez isso pode ser exatamente aquele prego que está evitando alguma coisa muito importante do tabernáculo do Senhor cair, né? E tem muito valor para algum irmão. Hoje, de manhã, a gente não tinha falado ainda, né, de 1 Coríntios 3, 11 e 12, e eu tinha orado para o Senhor, né, junto com a Priscila. Senhor, não deixa a gente querer edificar com madeira, feno e palha, né? Que seja com ouro, prata, pedras preciosas. E, considerando diante do Senhor, o feno e a palha é muito fácil saber, né? Porque quando vem a primeira brasa, pega fogo muito rápido e vai embora, né? Então, tem coisas do nosso serviço, ou mesmo da nossa vida, que é fácil a gente saber que não agrada a Deus. Mas a madeira, ela é um pouquinho mais complicada. Porque se ela não passa pelo fogo por um tempo razoável, ou por uma temperatura razoável, ela fica lá ainda. Então, você coloca, até ela virar cinza efetivamente, demora um tempo. E aí, minha oração atualizada, né, para o Senhor agora à noite foi: Senhor, mesmo a madeira, mesmo aquela que é bonita, né, porque a madeira também, o feno é bonito, palha é bonita. Você chega na casa de alguém, nossa, que porta de palha maravilhosa, eu nunca pensei nisso. Mas você olha e fala, nossa, puxa, que mesa de madeira bonita, olha os detalhes, olha aquelas antigas, né, que foram talhadas à mão, que beleza. Para o Senhor nada tem validade, né? E quando a gente vai um pouquinho antes, então estou fugindo do ponto, entre aspas, né? Quando vai um pouquinho antes em Coríntios, tem a experiência de Paulo contando, né, com Apolo, né? Quem é Apolo, quem é Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Fazendo a conexão com o versículo da frente, né? Para o crescimento ter acontecido, nem Paulo plantou madeira, feno e palha, nem Apolo regou madeira, feno e palha. Por isso que teve o crescimento, né? E mais importante, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A madeira você ainda pode colher, você pode talhar bonitinho, o feno você vai lá, planta, colhe, né? A palha também você vai lá, faz, junta, seca. Agora, algum de vocês já fez ouro? Já fez prata, pedra preciosa? Alguém aqui consegue fazer? Se conseguir, me avisa, né? Mas por quê, irmãos? Porque é o Senhor, né? O que planta e o que rega, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, porque é impossível, né, nós darmos esse crescimento. E aí, voltando na questão de dois, né, dão um carro, um dá um boi, outro dá um boi, mas o carro sem o boi do outro também não consegue andar. Ora, o que planta e o que rega são um. Nós precisamos ser um. Você não sabe aquilo que você plantou, se outro vai regar. E você nem sabe se quem vai regar está aqui conosco, ou talvez é um irmão que o Senhor colocou em outro lugar que vai cuidar daquela semente que você plantou. Ou se você vai regar algo que foi plantado em outro lugar por outro irmão que você nunca viu e nunca vai ver, só vai ver no reino, né? Cada um receberá o seu próprio galardão, né? Segundo o seu trabalho, né? Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, esse ponto da cooperação, e eu ganhei muito estando aqui junto com vocês, né? A gente não tinha certeza de que viria, né? Na verdade, eu até teria uma boa desculpa de trabalho para não vir, entre aspas, né? E eu tinha até comprado passagem totalmente reembolsável. Porque eu falei, não sei se vai dar para vir, deixa eu comprar passagem reembolsável, qualquer coisa eu cancelo, né? Mas o Senhor não deixou, irmãos. Então, mesmo surgiu uma coisa no trabalho, eu teria uma boa desculpa para ir. Sim, o Senhor, desculpa, né? Mas o Senhor falou, não, você precisa ir. E agora eu entendi o porquê que eu vim, né?
porque eu precisava de um parafuso, de um prego, né, de cada um de vocês, né? E por mais que às vezes, irmãos, esse novo momento, né, eu não estava no primeiro encontro, pode gerar alguma desconfiança, né, de, já começou aquilo ali, puxa, a forma como aquele irmão falou. Irmãos, a gente tem que nos desarmar, né? Porque o que cada um de nós passou foi diferente, né? Gerou cicatrizes, gerou mágoas, mas todos nós somos ainda criados, né? Somos homens, né? Temos nossos defeitos, temos nossos pecados, e a pior coisa para nós é eu ter comunhão com o irmão e de repente ele falou uma coisa e eu sempre interpretar aquilo da forma errada, né? Com medo, com receio, né? Você, não, irmão, vamos ter comunhão, aí você está analisando tudo, o Sérgio falou, né? Tem coisa que você aproveita, tem coisa que você não aproveita, porque no final, irmão, só tem um que é perfeito. A única certeza que eu tenho é que nós, sendo cooperadores do Senhor, plantando, regando, edificando com ouro, prata e pedras preciosas, o crescimento vai vir, né? Os frutos vão chegar, né? Amém. Vamos encerrar só com esses irmãos, tá bom? Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. É pena que esse encontro é tão curto, né? Porque a vontade de ficar nesse oásis, né? Por mais tempo, né? Desfrutar da palavra do Senhor e aproveitando agradecer a calorosa recepção, né? Tudo do melhor, e não temos palavras para agradecer os irmãos aqui em Fortaleza, né? Glória a Deus por isso. Mas o que falar, né? Se Deus quer nos levar para o deserto. E aí ele fala em Oséias 2:14, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Uau! E em outra tradição fala, falarei a sós, bem no íntimo do coração. Irmãos, nesse deserto que podemos estar passando, o Senhor quer tratar com o nosso coração. Precisava tratar com Moisés inicialmente. Moisés passou 40 anos no deserto antes de poder conduzir o povo. Não é? O povo de Deus estava no melhor lugar no Egito. Estava na terra de Gósen, terra de agricultura, terra de gados, a melhor terra que foi dada ao povo de Deus. Depois, infelizmente, né, se foram afastando do Senhor, veio outro faraó que não conhecia José, e foram escravizados. Mas assim mesmo estavam na melhor parte. Qualquer semelhança, tá bom, irmãos? E aí, o Senhor quer tirar esse povo para levar para o deserto, onde vai tratar, onde vai falar ao coração de cada um. Gerar um exército, não apenas pastores de gado, agricultores, edificadores, eram escravos edificando, mas quer gerar um exército. Mas para gerar exército você precisa ter um coração de soldado, não é? E nós hoje, irmãos, somos exército de Deus, gerados lá do alto. A nossa identidade é essa, gerados do alto, gerados pelo Senhor, gerados pelo Espírito, não é da vontade de carne ou sangue, mas da vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus. Não é para ficar no deserto, mas temos um propósito. Amém? Amém. Mas para isso, irmãos, o Senhor Ele quer ganhar nosso coração. Ele fala em Provérbios 26 e fala assim: filho meu, dá-me o teu coração e teus olhos
se agradam dos meus caminhos. Irmãos, ninguém quer ir para o deserto. Quem quer ir para o deserto? Ninguém quer ir para o deserto. Mas o Senhor quer tratar com o nosso coração, porque só assim que os nossos olhos vão se agradar dos caminhos do Senhor. Então, nós, como os servos do Senhor, o Senhor nos deu a liberdade, mas para sermos servos, como foi dito ontem, irmãos, servos uns dos outros, servos do Senhor, para edificar a igreja de Deus, o Senhor precisou tratar no nosso coração. Tratativa, às vezes, dói, não é? Mas, em todas essas coisas, nós precisamos ver o Senhor. Porque aquele povo andando durante 40 anos no deserto, eles viram no Senhor, viram seus feitos. Alguns viram no Senhor, mas a maioria viu apenas os feitos do Senhor. Nós precisamos ver o caminho do Senhor, amém? Amém. O Senhor apareceu em várias ocasiões, por exemplo, apareceu no serpente de bronze, no livro de Números, fala da serpente de bronze, não é? Fala da novelha vermelha, que é perfeita para o sacrifício. Fala da vara de Arão, que floresceu, não é? Fala do maná, fala da rocha, que jorrou água. Então, irmãos, nisso tudo nós precisamos ver o Senhor, amém? E precisamos conservar a nossa herança, o que o Senhor deu para nós. Tem episódio muito significante, são as filhas de Zelofeade, não é isso? Porque eles não tinham como herdar a herança do seu pai, mas elas foram a Moisés e pediram. O que isso tem a ver conosco? Elas que zelavam pela herança, pelo que Deus deu a elas. Elas não queriam abrir mão. E no primeiro censo, irmãos, uma coisa incrível. No primeiro censo, primeira contagem, a tribo de Manassés, para não delongar, não vou ler, ela tinha, acho que 22 mil, ou coisa assim, ou melhor, conferir. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Mas, no final, essas filhas de Zelofeade são da tribo de Manassés. Na segunda contagem, tinha mais de 50 mil da tribo de Manassés. Entende, irmãos? Então, o Senhor compensou essa tribo. Isso é um sentido espiritual para nós. Nós precisamos conservar aquilo que Deus deu para nós. A herança que Deus nos deu, a visão de ver Cristo, de trabalhar no nosso coração, irmãos, isso é uma herança. E não podemos abrir mão de tudo que Deus tem nos dado e tem nos falado. Durante esses dias, né, e amanhã, o Senhor tem falado muita coisa para o nosso coração. Vamos carregar a carga juntos, o serviço e a carga, para que a gente possa caminhar juntos, sem perder a nossa herança, sem perder a nossa identidade. Não é? Vamos lutar pelo que Deus nos deu. Amém. Irmãos, nós estamos passando no deserto, mas para um fim proveitoso. Amém. Para que Cristo, amém, possa ganhar todo o nosso ser. Amém. Então, como líderes, como irmãos de serviço, essa é a nossa missão. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Bom, irmãos, não sei se eu vou falar no ponto, fora do ponto. Hoje de manhã eu fui tocado com algumas palavras. Primeiro, eu preciso me consagrar. Segundo, eu preciso me comprometer. Terceiro, eu preciso ter uma referência muito forte na minha vida. Para liderar os irmãos, Cristo precisa estar muito claro para mim que Ele é o meu centro, porque os irmãos estão olhando para nós. E se o Senhor não for o nosso centro, eles vão ver. Se eu tiver uma ambição, uma vaidade ou qualquer coisa, irmãos, esses irmãos que saíram conosco,
eles têm discernimento. Eles sabem agora, eles não estão brincando não, irmãos. Ninguém mais está brincando não. Nós queremos errar de novo? Não. Esse é um encontro de liderança. Então, eu tomei muito isso para mim hoje de manhã, né, na minha oração, e hoje à noite também. Esse versículo fala, cada um veja como edifica. E do que foi falado hoje, lendo, né, esse texto de Números, irmãos, isso aqui me chamou muita atenção, Números 4, 19. Isso, porém, lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão cada um o seu serviço e sua carga. Eu não sei, irmãos, quanto vocês estão sentindo o peso da nossa responsabilidade como líderes, irmãos. Nós estamos lidando com coisas santíssimas. Os irmãos que Deus nos confiou, eles são santos. Nós não podemos lidar com a liderança de uma maneira leve. E foi apresentado para nós princípios. Os que servem precisam estar mais próximos do tabernáculo. Não podemos servir longe, irmãos. Longe do Senhor, os irmãos estão vendo. Se a gente toca a nossa vida de qualquer maneira, se a gente toca as reuniões de qualquer maneira, se a gente lida com as reuniões de oração de qualquer maneira, lida do partido, pão de qualquer maneira, os irmãos estão vendo. Nós estamos próximos ou estamos longe? Eu sinto, eu preciso estar próximo. É um privilégio? Puxa, somos do Senhor. Mas é uma responsabilidade. A gente tem que estar bem próximo para seguir, para não parar, para não que o Senhor tenha caminho no nosso meio. Então, isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos. Toda vez que eu estou reunido com os irmãos que estou coordenando juntos, a minha oração é sempre essa: Senhor, me cobre com o teu sangue, me limpa, me esvazia, porque nós vamos estar lidando aqui com as coisas santas. Lidar com as coisas da igreja, lidar com os irmãos, com as famílias que o Senhor nos confiou, são coisas santíssimas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. A gente enxergue isso ao ver os irmãos. O Miguel falou várias vezes sobre a expectativa que os irmãos têm em nós. Eles têm expectativa, irmãos, não é? E nós demos esse passo pela fé de cooperar com o Senhor, mas com muito temor. E um temor dentro do coração. Porque essa é a palavra que ficou em mim. Coisas santíssimas. Ficou assim. Por isso que Paulo fala, cada um veja como edifica. Não é? O fundamento é um só, mas cada um veja. E como encorajamento, por outro lado, em Colossenses, né, um versículo que tem me ajudado bastante, me encorajado bastante, Paulo fala assim, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Há uma herança dos santos na luz, e dentro dessa herança tem uma parte, e o Senhor nos fez idôneos a essa parte, a isso que nos cabe. Nós temos um quinhão, cada um tem o seu quinhão, pessoalmente, como serviço, né, como irmãos na nossa cidade, como nós aqui, cada um tem a sua porção. Nós não temos o todo, nós temos uma porção, mas o Senhor nos fez idôneos. Ele confiou algo a nós, para nós cuidarmos da nossa parte. Não é para comparar com a parte do outro, né? Nós como igreja não é para comparar com a igreja, outra igreja, nós como regiões não é para ficar comparando, nós precisamos ser fiéis à parte que o Senhor nos confiou. O Senhor nos fez, Ele nos fez idôneos a essa parte. Que o Senhor nos guarde fiéis, irmãos. Esse é meu preguinho. Amém. Amém. Aleluia. Eu sou grato ao Senhor por estar participando dessa segunda comunhão, segundo encontro de líderes. Tivemos lá em São Paulo.
E como alguns irmãos já compartilharam, né, reuniões anteriores, aquela ida para São Paulo, para aquela comunhão, a gente ia ali com uma expectativa muito grande e que vai acontecer ali, né? Mas nós sabíamos que quem estava nos levando ali, né? A gente estava indo ali porque o Senhor nos conduziu a isso. E fomos muito ajudados naquela comunhão. O Senhor nos trouxe muita luz. O Senhor trouxe calmaria para o nosso coração. E nós sentimos que o Senhor, Ele queria continuar contando conosco. Embora abandonado por alguns, mas nós ouvimos o nosso Deus falar conosco, que Ele ainda conta conosco e que Ele quer levar-nos a ser esses que participam dessa edificação da igreja, né? Louvado seja o Senhor. E o fato de ter recebido ajuda ali, então eu estou novamente nessa comunhão e trouxe mais 7 comigo, né? Para São Paulo eu fui sozinho da minha localidade, né? Então essa vez eu trouxe mais 7. E graças ao Senhor, o Senhor continua falando conosco aqui. E eu sou muito grato ao Senhor, irmãos, por estar aqui e junto com os irmãos poder ouvir essas palavras de ajuda, essas palavras de alinhamento, não alinhamento em alguma coisa natural ou alguma coisa humana, mas alinhamento em Deus, nas coisas de Deus, alinhamento no que Deus deseja fazer e o que Ele espera de nós com o nosso serviço, né? E eu achei muito rico essa explanação que o irmão Miguel fez hoje à noite, usando a tribo de Levi, o serviço dos levíticos. E eu achei rico ali que eles não escolhiam servir, porque eles já nasceram servos, né? Ou seja, eles já nasceram levitas, eles não escolheram ser levitas. E assim também, irmãos, conosco, né? O irmão Miguel estava falando isso, eu lembrei de um versículo em Romanos 6, 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Mas, principalmente aqui, a primeira parte: libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Então, uma vez que nós cremos no Senhor, e esse foi um chamamento dele, nós não escolhemos ser servos, nós somos servos. A escolha que podemos fazer é se nós vamos ou não assumir a nossa condição de servo e servir. Mas não escolhemos ser servos. Já nascemos, ao crer no Senhor, isso já nos qualifica como servos, já somos servos de Deus. E como esse servo de Deus, nós somos chamados a servir, né? Somos convocados a servir, e não servir como nós desejamos servir, mas servir da maneira que o Espírito nos move, da maneira que o Espírito nos conduz. E a maneira que o Espírito nos conduz não é a maneira que uma pessoa determina como fazer, mas é a maneira que, na comunhão, nós juntos, na comunhão, ouvindo o Senhor falar, sensíveis ao guiar do Espírito, nós sentimos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós e como nós podemos cooperar nessa edificação. Irmãos, louvado seja o Senhor, que nós estamos aqui. E o Senhor pode falar assim conosco. Pode nos dar esse descanso, esse alívio do nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Por um lado, como uma igreja numa cidade, aparentemente, nós somos um pequeno número ali em cada cidade. Mas, irmãos, quando nós participamos de uma reunião dessa, nós
percebemos e testificamos, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e nós temos os irmãos que estão conosco nessa mesma comunhão, com o mesmo desejo de prosseguir, com o mesmo desejo de servir ao Senhor, de cooperar com o Senhor e permitir que o Senhor nos aperfeiçoe. Louvado seja o Senhor. Eu achei muito rico essa ligação que o Ulisses fez com Efésios capítulo 4, né? A justa cooperação de cada parte. Eu acho preciosa demais essa porção de Efésios, né? Cada parte, irmãos, para Deus, cada um importa. Cada parte é necessário. O serviço de cada parte é necessário. E quando o Senhor distribuiu os membros no corpo, Ele coloca ali cada membro para servir, cada membro com função, cada membro para fazer a sua parte. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui, temos a nossa parte. Os que ficaram, cada um tem a sua parte. Aqui nós somos aperfeiçoados e nós temos a responsabilidade de cooperar no aperfeiçoamento daqueles que ficaram, ou seja, aqueles a quem nós servimos em nossas localidades. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor ainda fale conosco amanhã, que nós saiamos daqui mais cheios ainda do Espírito, mais cheios ainda desse encargo que o Senhor tem falado para nós. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor. De fato, irmãos, né, só temos que agradecer ao Senhor pelo privilégio de desfrutarmos, né, de tamanha grandeza. Eu estava observando ali que o Senhor me fez ali lembrar de lá de Gênesis, do início, porque tenho certeza que no passado havia uma preocupação muito maior com essa questão de sair do ponto, né? E eu estou vendo que o Senhor já nos preparou nessa noite. E lembrando que o rio se divide lá em 4 braços para alcançar tudo que saiu do curso normal e trazer de volta. Eu desfruto muito disso. E eu não sei se a minha percepção aqui vai sair do ponto, mas o Senhor me deu esse sentimento de compartilhar. Porque assim é algo muito pessoal, é algo da vivência. Acho que foi mostrado desde ontem que nós precisamos ter uma experiência mais pessoal com essa palavra, aplicar a nós mesmos, né? Primeiro, nós temos que ver a nossa condução, a nossa reação a essa palavra, a aplicação dela a nós, para nós termos a condição de aplicar, de fato, aos irmãos que dependem dessa ajuda nossa. Então, eu estava desfrutando aqui, quando começamos a ler aqui Números 4, e como passamos aqui para o 7, quando o Senhor fala com Moisés, versículo 4, assim, disse o Senhor a Moisés, recebe os deles e serão destinados ao serviço da tenda da congregação e os darás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. E quando o irmão continuou aqui na leitura, aí eu vi, né? Então o Senhor pegou logo 2 carros e 4 bois, deu aos filhos de Gerson. E, na sequência, já pega logo os outros 4 carros e os outros bois e passa para os filhos de Merari. Então, uma coisa me chamou a atenção. Os irmãos me perdoem se por acaso fugir aqui um pouco. O que me chamou a atenção aqui foi, e isso eu posso falar porque é algo que aconteceu conosco lá na Bahia, nos prejudicou um pouco, a questão da retenção, né? Isso me chamou a atenção aqui. Porque se Moisés fosse administrar aqui de uma forma pessoal, baseada no entendimento qualquer, ele poderia dizer assim, olha, deixa eu reter aqui um carro desse, 2 bois, vou deixar aqui no canto de reserva, né? Acho que esses 3 carros aqui dá para ordimerar e fazer aquele trabalho ali, e reter alguma reserva, coisa desse tipo, aí me chamou a atenção, eu comentei ali, olha só, a aplicação.
porque Deus disse que era destinado ao serviço da tenda da congregação. E Moisés aplicou. Aí eu me lembrei do início, da paz. Aí Moisés pode ter paz. Ele sabe que todas as obras, quem faz por nós é o Senhor. Ele só tem que saber aquilo que está no coração do Senhor e ser obediente ao que o Senhor designa. Então, aí eu trouxe logo isso para mim, que foi mostrado assim para nós. Saber, de fato, aquilo que o Senhor designa para o serviço e buscar realmente essa paz. É a proximidade com o Senhor. Foi mostrado, não tem como servir ao Senhor adequadamente sem a proximidade. É por isso que os levitas estão mais próximos. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, na minha aplicação, para ser assim muito breve com os irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos, nesse novo começo, e durante muito tempo eu, olhando para o Senhor e dizendo assim, poxa, quanta misericórdia o Senhor tem de mim. Como o Senhor é maravilhoso, é misericordioso. Porque durante algum tempo eu me queixava o fato da igreja não ter um número muito grande de pessoas e tudo, tá? Mas nesse momento, irmão, nessas coisas que vêm acontecendo aí, aos que estão mais próximos lá na Bahia, eu já compartilhei, setembro, outubro e novembro de 2024, eu chorei lágrimas de sangue, sem querer passar sofrimento para os irmãos, guardando os irmãos. Mas quando chegou em dezembro, não teve mais jeito, aconteceu algo que não teve mais jeito. Então, nós tivemos que nos posicionar, entender, olha, tem algo que está indo de encontro àquilo que o Senhor já nos mostrou. Tomamos uma posição, mas pelo fato da igreja ter poucos membros, foi muito fácil para mim, irmãos. Reuni os irmãos, tive comunhão, foi um entendimento geral, e os irmãos disseram assim, irmão, fique em paz. Nós não lhe dissemos nada, mas já não suportávamos mais essa repetição, essas coisas, nós somos um com a decisão, e tá. Aí eu digo assim, eu vinha dizendo, poxa, como o Senhor é misericordioso, me deu essa paz, esse clima de harmonia, a igreja continuou, mesmo com aquele número pequeno de irmãos, todos ali, e ouvindo essa nova direção e seguindo, mas o Senhor nos trouxe algo diferente nessa noite, que é além daquilo que entendemos, daquilo que compreendemos. O Senhor nos mostrou a necessidade de saber, de fato, conhecer a esperança, a expectativa dos irmãos. Então, é além de eu saber, de eu ter a minha clareza de que estou ajudando os irmãos a prosseguir da forma adequada, a não se desviar das verdades, daquilo que o Senhor já nos mostrou. É além disso, eu anotei aqui, guiar os irmãos conhecendo a expectativa do coração deles. E eu confesso aos irmãos que eu tremia um pouquinho ali, porque a luz vem expor, E eu pude ver que realmente, irmãos, é prático isso. Tem algo que é para seguirmos, mas tem algo que é para carregarmos. E eu pude ver que eu também preciso me arrepender nesse sentido. Aleluia, compreender verdadeiramente a expectativa dos irmãos, saber de fato. Isso é uma questão de mais proximidade. É de fato estar disposto a carregar os irmãos, para que no futuro não possa vir frustração para eles. Então, eu ganhei muito com essa porção, e hoje eu não podia deixar de vir aqui e aproveitar essa oportunidade. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Os irmãos falaram sobre as carroças e os bois. Os irmãos falaram, e me lembrou uma ilustração do passado, que mostra muito claro essa necessidade de estarmos coordenados, principalmente os mais idosos com os mais novos. Isso sempre me intrigou, por essa questão de que os levitas, eles chegavam aos 50 anos, eles eram impedidos de servir. Então, eles ficavam na parte de coordenação, cuidando. E tem todo sentido isso, porque uma pessoa, quando atinge uma certa idade,
ela realmente não tem condição de ficar carregando madeira forrada de ouro. Ela não tem condição. Ela vai ser destruída na sua saúde se ela ficar carregando peso. Mas ela pode instruir os mais jovens como carregar essas coisas sem sobrecarregar. Então, a instrução que elas trazem, isso ajuda demais na edificação. Então, mesmo na idade, elas não perdem o sentido, não perdem o valor, não perdem a função na edificação. Elas apenas mudam de função, mas elas continuam ajudando na edificação. Eu, uma vez ouvi uma ilustração que, quando você arma uma charrete, você coloca 2 cavalos para puxar. E a melhor solução é você colocar um cavalo novo e um cavalo velho. O cavalo novo, ele é muito fogoso, atiçado, quer sair correndo, mas também ele se distrai muito, ele pode ver uma grama e querer comer em vez de seguir a estrada fora. E o cavalo velho não, ele não tem força, ele anda devagar, mas ele sabe o caminho, ele já está acostumado a ir na direção certa. Então você coloca esses 2 na direção, então você tem uma boa charrete. Assim é a vida da igreja, irmãos. Precisamos unir a força dos jovens com a experiência dos idosos, para que a igreja seja conduzida ao seu bom termo. Senhor Jesus, um exemplo disso foi quando os discípulos dos profetas pediram a Eliseu para que fizesse uma nova casa, porque a casa que eles estavam era muito apertada, não cabia todo mundo ali. Então, eles pediram a Eliseu, vamos fazer essa casa? Ele falou, tudo bem. Eles não fizeram sozinhos, eles pediram orientação. E eles disseram, nós vamos até o rio e lá cortar algumas árvores. Aí, Eliseu, tá certo. Mas um deles falou assim, venha conosco. E Eliseu, eu irei. E quando chegou lá, aquele jovem foi cortar uma árvore e o machado, a parte de ferro dele caiu no rio. E ele falou, ai de mim, esse machado era emprestado. E Eliseu, estando ali, ele ajudou a achar aquele machado de volta. Ele jogou uma vara na água, no lugar onde o machado tinha caído, e o machado flutuou. Então o jovem pôde pegá-lo e devolver ao seu dono e também continuar o seu trabalho. Então isso mostra, irmãos, como é importante essa presença das pessoas experientes na vida da igreja, ajudando os mais jovens. E principalmente dando a eles a liderança de fazer as coisas. Um jovem na vida da igreja que fica de lado é realmente uma destruição. A gente tem que estimular os jovens a tomar decisões, a assumir compromissos e coisa e tal. Nós sabemos que o jovem, ele gosta de começar empreendimentos, mas ele tem uma tendência a não terminar. Mas aí entra o idoso que ajuda ele a perseverar. E é nessa mútua cooperação que há a verdadeira edificação. Todos servindo o Senhor e levando essa charrete celestial até o seu destino. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Para a gente encerrar bem rapidinho, eu queria dar só